uma jovem, ela pediu para não ser identificada, ela participa bastante na igreja, entrou no Twitter, deixou a mensagem, saiu e me mandou um e-mail. Ela disse que mesmo participando da igreja, Manuela, ela tem pensamentos de suicídio, pensamentos que a incomodam, e ela gostaria de saber o que ela pode fazer. Se você pode ajudar, pode indicar alguém que possa ajudar, ela precisa de um conselho, porque mesmo ela participando, ela vai à missa, à adoração, esses pensamentos persistem, perseguem-na. É por isso. Então, pensamentos suicidas, né, principalmente ligado muito à questão da depressão em si. E é preciso que nós entendamos que depressão é uma doença. Ainda mais quem participa da igreja, muitas vezes carregam a culpa, como se assim, o fato de eu ser de igreja não pudesse ter uma depressão. Mas é uma doença. Que então, houve precisa... um estigma, né? Depressão era coisa de quem não tinha Deus, né? Exatamente. de quem não reza. Quem não reza. E não é isso. Quem não tem fé. Não é questão de falta de fé, não é questão de... É questão de doença. Então, tem que verificar o que é. Quem que pode te dizer isso? É um psiquiatra. Então, precisa romper essa barreira aí, né, de, muitas vezes, de preconceito, e você procurar, ainda mais se tem esses pensamentos, minha irmã, procura o quanto antes, porque é um caso já, digamos assim, um pouco mais grave, né? Então, precisa procurar ajuda, sim, de um psiquiatra e procurar também, em conjunto, uma terapia para que possa chegar aí a melhor solução. Você que é de igreja, eu digo para você assim, existe um tratamento, digamos assim, triplo, que é a melhor coisa, que é o quê? É oração, são os remédios, por ser uma doença, e é a questão emocional com o psicólogo. Se você trata, porque o ser humano ele não é só uma coisa ou outra, se você trata, digamos assim, pegando as 3 vias, é o melhor tratamento que tem. E vá até o fim o tratamento, que muitas vezes, né, Carla, assim, começa a me sentir melhor, aí eu paro. Suspende. Suspendo, eu não vou mais. Imagina, eu vou ficar tomando remédio para depressão, como você tomaria um remédio para uma anemia, por ser uma questão de saúde. Né? O diabetes, que é o resto da vida. O resto da vida. Você não tem doenças com problemas de tireoide, que é o resto da vida tomando. Né? Então, o que é importante? Faça o seu tratamento corretamente, procure um médico, veja aí se você tem alguma possibilidade, alguém que você possa fazer um tratamento aí psicológico, e alguém na sua igreja que possa ir na sua paróquia, alguém que você conheça, que possa rezar por você. Fazer aí uma terapia de oração. Uma terapia também, de oração. As 2 terapias. Exatamente. Né? Essa questão do psiquiatra é muito séria, porque as pessoas têm muito preconceito mesmo. Muito. Né? Eu digo sempre aqui no Trocando Ideias, o Ricardo se mata de rir aqui, porque eu digo que psiquiatra não é médico de louco, é para a gente não ficar louco. Então, a gente precisa tirar esse preconceito, né, e procurar mesmo. Eu não tenho vergonha de dizer que frequento, a cada 3 meses, eu faço visitas periódicas ao meu psiquiatra, mas porque eu não quero ficar louca. Então, graças a Deus, a gente tem que ir, Deus deixou a medicina para isso, né, para que a gente possa usufruir daquilo que são as descobertas, o que a ciência pode nos ajudar e fazer essa parceria fantástica que a Manuela falou aí. Né? Então, procure um psiquiatra, porque a depressão só o psiquiatra pode diagnosticar e medicar. Né? Então, o psicólogo para fazer a terapia e também a terapia de oração, que vale a pena. Obrigada, Manuela, porque tinha uma outra pergunta de uma outra professora de educação física, mais ou menos a mesma situação, se sente muito só, perdeu a mãe, e aí também o problema, né, vontade, suicídio, reza pedindo também. Então, a mesma dica, oração, a dica da Manuela, procurar uma psicóloga, um psiquiatra, não perca tempo, você precisa cuidar de você, da sua alma, né, de todo o físico, não é isso, Manuela? Isso. Mas tem mais perguntinhas aqui. Diácono, uma jovem escreveu aqui, pediu para não ser identificada. Fiquei preocupada com ela também. Eu me preocupo com esse pessoal que entra aqui, porque a gente muito nossa, muito canção nova. Olha só, aos 16 anos ela se casou e não deu certo, ela não explica o motivo, e agora, depois de alguns anos, ela voltou a se casar só no civil. Então, ela vive aquele dilema. Quando estou com meu esposo, casado no civil há 7 anos, me sinto culpada, porque eu não posso comungar. Tem algo que ela possa fazer, diácono? Tenho certeza que você vai poder ajudá-la nesse caso.
Olha, João Paulo II lançou um documento, Familiares Consórcio, onde ele fala dos casais de segunda união. Hoje em dia até se fala casais de nova união, há um documento novíssimo da igreja. Há a pastoral dos casais de segunda união. Você casou com 16 anos, olha, pense bem, talvez você procure a orientação do sacerdote da sua paróquia, para você ver se esse seu casamento, esse primeiro casamento, não é passível de nulidade, que às vezes você, com uma orientação segura, você dá entrada no processo e vai levantar todo o histórico, como você casou. Então, você entender que o que pode trazer uma nulidade para o casamento acontece antes do casamento. Uma traição não anula o casamento, aí tem o perdão para ser dado. Não é? Então, você se liberar desse complexo de culpa, porque você não pode comungar mesmo, isso é verdade. Não adianta você mentir para você mesmo. Vai naquela, ninguém conhece naquela, vai, você comunga. E o padre é muito meu amigo, falou que eu posso comungar. A igreja fala que não pode, não se iluda. Não pode e não deve. Não pode e não deve comungar. Isso é a lei da igreja. Para comungar tem que distinguir o corpo do Senhor. Você está numa situação irregular, mas não sinta menos por isso. Você pode comungar a palavra, fazer a comunhão espiritual e oferecer todo esse sofrimento. Conto você uma história de um menino que os pais foram colocados fora da igreja porque era de segunda união. E o menino de 15 anos aprendeu com os pais de segunda união a amar a igreja. E ele tocava na missa. Ele tocava a guitarra dele, a primeira música, comungava, passava a guitarra para o amiguinho dele, ia lá no último banco, sentava no meio do pai e da mãe, pegava a mão do pai e da mãe, punha no peito e falava, pai e mãe, põe a mão aqui, ó, comunguei por vocês. Nossa, olha que bonito. E uma vez no encontro de casais de segunda união, no encontro de casais que tem um encontro, tem o padre Luciano lá, Luciano Scampini, que faz um encontro sobre casais de segunda união. Nós fazemos em Lavrinhas também esse encontro. Eu dizia, numa missa em que ninguém comungava, só o padre, eu chamei os seminaristas, que eles podiam, vem cá, quem pode comungar? Vieram lá de cá. Quem não pode comungar porque não é casado na igreja? Ficou o pessoal do lado de lá, os casais. Eu disse, o altar não nos divide. Nós comungamos por amor e vocês também não comungam por amor também a Jesus. Então, é o amor que nos une. Não se sinta menos. Mas depois de tantos anos, já uma união estável, já, reaja. Vá ver se esse seu casamento não é nulo, o primeiro casamento. Por orientação do sacerdote, do bispo, ele vai orientar você. E não se sinta menos que você não pode comungar. Agora, realmente, essa dor eu não posso tirar do seu coração, minha irmã, é duro. É duro querer comungar e não poder. Só posso imaginar o que você deve passar. E para nós, comungamos, valorizarmos que tanta gente que vive até bem, né? Eu vivo tão bem nessa união que eu não posso comungar. Você tem uma situação regular. É para a gente valorizar mais a Eucaristia. Tem gente que até poderia comungar, mas não pode. Então, que a gente possa respeitar Jesus. Não adianta você se enganar. Ir num lugar que ninguém te conhece para comungar. Você sabe que não pode. Procure o que a igreja te oferece. Comungar a palavra, ler a palavra, você pode. Fazer sua comunhão espiritual, você pode. Fazer suas orações, você pode. E você deve ir à missa. E você não vai participar da comunhão. Você, no seu coração, vai, eu te recebo aqui, Jesus, no meu coração.